tecnologia nos permite, né? Graças a Deus. Então, tá. Então, começando a aula de hoje, vai ser sobre MMC, MDC. Estamos aqui com as duas meninas, minhas fiéis escudeiras, aqui para me dar um apoio moral. Vou compartilhar a tela. Hoje eu resolvi deixar a tela branca. Compartilhar aqui. Do nosso Meet. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não é Meet, não, do nosso Open Board, do nosso board aqui, do nosso quadro. Então, MMC e MDC. Gente, isso aqui... para que eu vou usar isso? Frações, para fazer, quando os denominadores são diferentes e eu tenho que fazer o MMC, para deixar no mesmo denominador, né? Quando eu tenho que fatorar um número, não vou usar MMC, mas vou usar a fatoração, né? Problemas também. E o MDC também a gente usa em problemas, tá? Então, vamos começar aqui. Estão vendo a tela direitinho? Sim, tudo certo. Essa matéria é bem tranquila, é boa, sabe por quê? Ela é de 6ª série, tá? Então, não se exige tanta coisa. Se ela é dada no ensino fundamental, é porque não é tão exigente. Na verdade, todos esses conteúdos aí que a gente está trabalhando não são exigentes. Só que a gente esquece, né? E daí, se a gente esquece, a coisa fácil fica difícil, porque eu não sei fazer, né? Por mais fácil que seja, às vezes é só multiplicar 2 números. Então, se eu não sei que é para multiplicar 2 números, eu não consigo fazer. Então, vamos lá. Próximo. Então, múltiplo, vamos começar com MMC, tá? O primeiro aqui vai ser o... Vou botar aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar só com MMC. O que é MMC? É o mínimo, ó. MDC é máximo divisor comum. MDC é máximo divisor comum. Tem gente falando mínimo divisor comum, não existe, tá? Mínimo divisor comum para fazer esses cálculos aí. Até existe um mínimo, mas não é utilizado em problemas e tudo. Esse aqui é o máximo divisor comum, tá? Máximo. Agora, quando eu falo MMC, tá aqui, eu até vou escrever em minúsculo sempre, tá? É o mínimo múltiplo comum. Entre o quê? Então, eu preciso ter 2 números, pelo menos, né? Posso fazer um mínimo múltiplo entre 3, entre 4, entre 5, tá? Tanto faz, tá? Então, o que é um múltiplo? Vou começar bem do basicão. O múltiplo é a tabuada, tá? É a tabuada. Múltiplo de 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Então, é a tabuada, tá? Eu vou multiplicar por alguns números, 0, 1, 2, 3, 4, eu vou ter uma listagem dos múltiplos de 9, tá? O que eu fiz aqui? Ah, tá, eu entendi o que eu fiz. Eu botei a tela muito para cima, peraí. Deixa eu apagar aqui. Faltando coisa aqui para cima que eu... Cadê? Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar o verdinho. Deixa eu colocar para cima aqui. Ah, viu? Múltiplos de um número. Então, aqui, ó. Múltiplos de 6 é a tabuada do 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Então, falou em múltiplo, você se lembra ainda da tabuada. 0, 6, 12, 18. Vai de 6 em 6. Múltiplos de 6. Isso aqui também a gente usa múltiplos em quê? PA e PG. Lá que a gente vai ver lá, né, no ensino médio. Então, eu vou ver, quantos múltiplos de 5 existem entre tal e tal número, né? Então, eu vou usar os múltiplos. Múltiplo de 9, como a gente estava vendo, 0, 9, 18, tal. Então, se eu quero calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Pelo método mais, assim, rudimentar que existe, como é que eu calculo? Ó, eu vejo aqui, ó, o múltiplos de 6 e múltiplos de 9. Só um pouquinho, está chegando um pouco.
Ó, eu estou dando aula. Eu estou dando aula. Tá, já faz. Espera você ficar aí. Muito bem. Então, aqui, ó, múltiplos de 6, tabuada. Múltiplos de 9, tabuada. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. Olhem só. Qual é o menor número? Aqui eu não posso considerar o zero, tá? Não posso considerar o zero. O menor múltiplo comum entre 6 e 9. Então, eu tenho aqui 6, 12, 18. 18. O 9, 9, 18, 27. Olha só, o menor múltiplo comum entre esses dois aqui... Vem cá, Lucas, ó. Estou com 2 alunos. Vamos voltar aqui. Então, o menor múltiplo comum, tá? Por que eu não considero zero? Gente, senão todo o menor múltiplo comum ia ser o zero, porque a tabuada de todos os números começa com zero, né? Então, os múltiplos de todos os múltiplos seriam, o mínimo múltiplo comum seria o zero. Então, aqui, ó, eu tiro o zero fora, e eu vejo aqui que entre 6 e 9, eu tenho o 18 como sendo o menor múltiplo considerando os dois ao mesmo tempo, os dois conjuntos. Olhem só, menor múltiplo comum. O conjunto dos múltiplos, ele é um conjunto infinito, tá? Ele não tem fim, infinito. Diferente do conjunto dos divisores, que ele é finito, ele vai só até o divisor mesmo e para. Não é mais, não tem mais divisor, não tem mais número lá, tá? Então, esse conjunto aqui é infinito, ele vai embora, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e vai, tá? 42 e tal, 6 em 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, 18, tá? 18. É claro que a gente não vai fazer isso, né? Por quê? Porque dá muito trabalho. Imagina só eu fazer o mínimo múltiplo comum entre 245 e 623. Eu ia ter que fazer, imagina, vezes 0, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, e encontrar um número comum, o menor número entre esses. Tá? Às vezes nem tem, tá? Quando não tem um mínimo múltiplo comum entre eles, a gente diz que os números são primos entre si. Então, aqui, a gente encontrou um número pequenininho, né? 18, tá? Como é que a gente faz na prática? A gente faz assim, ó, vocês já sabem, entre 6 e 9, né? Então, aqui eu vou ter números primos, só números primos, tá? Nunca vou ter um 4 aqui, um 6, um 9, não. Números primos, depois a gente vai ver, tá? Vai revisar. Então, sempre números primos. O número primo, o menor número primo que existe é o número 2. É o único par que é primo, tá? O único par que é primo. Então, o número... Quem são os primos? São aqueles que têm só 2 divisores. 1 e ele mesmo. Então, o 2, por exemplo, tá? Ele só pode ser dividido, que dá resto 0, por 1 e por 2. Não tem outro número que dê para dividir que dá resto 0, tá? O 3, por exemplo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, isso aqui é um número primo também. Tá? Primo, a gente vai ver depois. O 4, ele não é primo, ele é composto. Tem os números primos e os números compostos. O composto, ele tem mais de 2 divisores. Olha só, o 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, que dá exato, e dá para dividir por ele mesmo. Sempre o número é divisível por ele mesmo, né? Então, aqui eu tenho 3 divisores, esse aqui seria um número composto. Não é primo, é composto. O número 5, aí vai, né? É um número, o conjunto dos números primos também é um número infinito, vai até, não para, tá? Então, aqui o 5 dá por 1 e dá por 5. O número 1, ele não é primo, por quê? Porque ele tem só um divisor, só dá para dividir por 1. E precisa ter 2 divisores, somente 2 divisores para ser primo, tá? Então, aqui, né, eu sempre vou decompor em fatores primos, sempre.
Então, aqui sempre vai número primo. E eu sigo essa ordem. Primeiro 2, que é o único par que é primo. Vejo se algum número dá para dividir por 2. Divido aqui por 2. O 6, ele é par, dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Né? O 9 não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Então, aqui... Agora, não dá mais para dividir. O próximo número primo é o 3. Depois do 2 é o 3. Então, dá por 3, sim. Então, aqui fica 1. Aqui continua 3. 9 por 3 dá 3. Dá por 3 ainda. 1 e 1. No momento que eu conseguir fazer as divisões e dar 1 em todos eles, acabou a minha fatoração. Então, eu faço 2 vezes 3 dá 6, vezes 3 dá 18. Olha só, é a mesma coisa que deu aqui, tá? Então, por isso que a gente usa a regra prática sempre, né? Dava para fazer assim? Dava, mas se forem números maiores, fica mais difícil, né? Também eu posso representar esse 18 como 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. É uma multiplicação aqui, é um produto, tá? Alguma dúvida? Vamos Não, até seguir o agora não. baile. Não, ok. Qualquer coisa está na gravação ali. Deixa eu ver se dá para... Ah, mas aqui nesse aqui, olha, estou tão confusa que esse está para cima, não tem problema. Quando eu escrevo no PDF que eu tenho que apagar tudo. Então, aqui, outro exemplo, tá? Entre 4 e 5, o mínimo múltiplo, tá? Então, aqui, ó, fiz os múltiplos de 4, fiz os múltiplos de 5, o menor múltiplo comum entre os dois é o 20, tá? Então, o mínimo múltiplo entre 4 e 5 é 20. Aí, é 20, tá? Então, se eu fizer 4 e 5, que eu vou sempre usar a regra prática, até porque, né? 2, aqui dá 2, 5 continua, dá por 2 ainda, 1, 5. 5 por 3 não dá, né? Então, eu sigo no próximo número primo. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Olhem só, 20, que dá na mesma coisa. É claro que assim é um método prático, né? Então, aqui tem algumas observações, tá? Que são importantes, principalmente nas provas de Enem, provas de URGS, provas de federais, porque eles exigem questões discursivas na matemática. Né? Eles querem saber se a gente sabe a base teórica da matemática. Então, eu trouxe para vocês essa parte aqui. O zero é múltiplo de qualquer número natural. Então, o zero está aqui, tá? Mas a gente não considera ele para calcular o MMC, porque senão o mínimo múltiplo comum ia ser sempre zero para todos eles. Todo número natural é um múltiplo de si mesmo. Então, olha só, todo número natural, o 4, ele é múltiplo de 4. Tá aqui, ó, 4. O 5 vai aparecer como 5, e assim por diante, tá? Um número natural diferente de zero tem infinitos múltiplos. Como eu falei para vocês, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, tá? Critérios de divisibilidade são muito úteis, pois nos ajudam a verificar quando um número é divisível por outro. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho nesses critérios de divisibilidade. Olha só. Opa, passar adiante. Critérios de divisibilidade. Esses critérios, tá? Tem alguns que eu uso, vou dizer para vocês, dando aula diariamente. Se eu vou dar aula, eu tenho que trabalhar com isso aqui de forma assim, ó, direta, porque eu vou fatorar. Quando eu vou fatorar, por exemplo, o 111, tá? 111. Eu não vou ficar testando, eu sei que não dá por 2, porque não é par, mas eu não vou ficar testando por todos os números existentes no mundo para ver se dá por 3, se dá por 4, se dá por 5. Então, existem métodos diretos para tu saber se aquele número é divisível por outro ou não. O que é ser divisível? É dar resto zero. Se vocês devem estar trabalhando com polinômios. Quando é que a gente fala que um polinômio é divisível por outro? Quando o resto for zero. Devem já ter trabalhado com isso, não sei. Enfim, então o 111, tá? Eu até coloquei aqui, ele é divisível por 3, tá?
Então, olha só. Divisibilidade por 2. Essa é mais fácil, até é mais natural, né? A gente saber que todo número par é divisível por 2. Todo número par dá para fazer a conta, dividir ele em duas partes, tá? Então, o número par é aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a gente sempre examina o último número, tá? Então, se o último número for par, ele é divisível por 2. A divisibilidade por 3 já é um pouquinho diferente. O que eu tenho que fazer, como no 111? Eu tenho que fazer a soma dos algarismos, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Tá na tabuada do 3, essa soma? Tá. Então, ele é divisível por 3. E o 111 é um número que a gente nunca imagina, como é que vai pensou assim, ó, tem que acabar em 3, 6, 9, que é da tabuada, né? Não tem nada a ver, tá? O número 57, por exemplo. 5 mais 7 dá 12. Esse 57 é divisível por 3, tá? Então, não parece, mas é, tá? Divisível. Olha só. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, aqui envolve divisibilidade e soma, tá? Por exemplo, o número 1, 2, 3, 0, 5, 5, tá? Então, eu quero saber se esse número aqui é divisível por 3. Então, assim, o que eu vou fazer? 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 2, 15, mais 1, 16. 16 não é divisível por 3. Então, esse aqui não é divisível por 3. Se eu tiver o número 100... vou botar. Aqui, esse aqui, tá? Aqui, ó, 1842. Eu preciso, vocês viram, vocês estavam lá na aula do Lucas. A rapidez e a certeza é importante, né, para a gente saber, e até para não se estressar. Imagina eu tentar dividir esse número aqui por 3, né, e vou ver se dá por 3 esse número, 123.055. Daí começa a dividir por 3. 12 por 3 dá 3, dá 4. 4 vezes 3, 12. E vou indo, tá? Daí termina com o número com o resto. Fiz toda essa conta aqui para ver que não é divisível por 3. Se eu souber as regras de divisibilidade, eu consigo saber na hora, tá? Então, o 1842, 4 mais 2, 6, mais 8, 8, 6, 14, mais 1, 15, aqui dá 15 a soma. Então, esse número, com certeza, é divisível por 3, tá? Então, a divisibilidade por 3 é importantíssima também. O número 4... O que eu tenho que organizar? O que eu tenho que olhar? Na divisibilidade por 4, eu tenho que olhar os 2 últimos números, tá? Só os 2 últimos. Se os 2 últimos números forem divisíveis por 4, ele é divisível por 4. Sempre os 2 últimos números, tá? Ah, claro, mas se só tem um, por exemplo, 8, eu quero saber, e daí, como é que eu faço? Cara, 8 é divisível por 4, daí fica um número pequeno, pelo menos, né? É melhor, por exemplo, olha só, 203.348, eu quero saber se é divisível por 4, tá? Será que é mais fácil pegar todo esse número ou pegar só os 2 últimos e dividir por 4? Melhor pegar só os 2 últimos, né? Então, facilita bastante. Então, eu vejo se o número termina... Ah, e outra coisa, e também divisível por 4, e também terminar em 00, tá? Aqui ele não colocou, mas terminando em 00 também é divisível por 4. Por exemplo, o número 100 é divisível por 4, porque eu tenho 100 por 4 dá 25. Então, terminados em 00, olhando os 2 últimos, então, só olha os 2 últimos. Então, cada um, então, tem uma regra diferente. Sim, cada um tem uma regra diferente, mas é fácil da gente ver, da gente verificar. Faz uma tabelinha dos critérios de divisibilidade, que elas são bem fáceis da gente absorver. Olha aqui. Então, repetindo, divisibilidade por 2, par. Divisibilidade por 3, ímpar. Não é ímpar, tá? Porque o 12, ele é divisível por 3 e é um número par, tá? Não tem nada a ver. O 12, o que é? Tu soma 2 mais 1 dá 3, da tabuada do 3, então é divisível.
Do 3, tu tem que somar os algarismos e vai dar um número da tabuada, eu digo, tá? Vai dar um múltiplo de 3. A divisibilidade por 4, eu vou olhar os dois últimos números. Se é um número grandão, eu vou olhar os últimos números. Se é pequenininho também, mas daí a gente faz a divisão, né? Isso aqui é para ajudar a gente a ter mais eficiência, né, na hora das contas. O 5 é muito fácil, pessoal. Muito fácil mesmo. Por quê? Porque tem que acabar em 5 ou em 0. Acabou em 5 ou em 0 é divisível por 5, tá? Divisibilidade por 6. Ah, eu esqueci de botar um número exemplo aqui, eu já vejo. Então, divisibilidade por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. 2 vezes 3, 6, tá? Por exemplo, o número 111, por exemplo, ele não é divisível por 6. Por quê? Porque ele não é divisível por 2. Tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo para dar divisibilidade por 6. Então, por exemplo, o número... Opa, peraí. Ah, não. 60... Aqui, 264, tá? Ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par, então ele é divisível por 2, ok? E ele é, olha só, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somando esses números aqui, dá 12, que é da tabuada do 3. Então, ele é divisível por 3 também, ok? Então, se eu dividir esse número por 6, ele dá uma conta exata. 264 dividido por 6, 24 por 6 dá 4, 6 vezes 4, 24, aqui dá 2, dá 4, 24 dá outro 4. 6, 4, 24 dá 0, 24 dá 0. Então, dá 44, 264 por 6. Então, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser um número par e a soma dos algarismos dá um número da tabuada do 3. Certo? A do 7, gente, vou ser bem sincera, eu não uso, tá? Não uso porque ela é um pouco complicada, tá? Aqui para um número pequeno até que vai, mas para um número grande eu acho que fica uma complicação maior do que tu fazer um teste com o 7. Então, como é que é? Eu vou explicar para vocês a divisibilidade só para constar aqui, tá? Então, a gente faz assim, ó. 34, olha só, a gente retira o último algarismo, que é o 3, pega os números que sobraram, tá? 34, e faz menos o dobro desse último número, 6, tá? Aqui vai dar 28, ó. E 28 está na tabuada do 7. Então, ele é divisível por 7. Então, aqui, aí depende de cada um, tá? Eu nunca utilizei esse aqui, eu acho que não, para mim nunca me fez falta, tá? Quando chega assim na faturação, chega no 7, eu já sei que o 7 dá alguma coisa com 49, com um número que já é mais conhecido, tá? Então, assim, ó, mas, para constar, então a gente pega esses dois números aqui, tá? Retira o último e faz menos, tá? Subtrai o dobro do último. O dobro do último. Vê a conta que dá, e essa conta aqui vai ser, esse número aqui vai ter que ser da tabuada do 7, ok? Dúvidas? Tranquilaço, gurias? Isso vocês dominam, né? Tá. Vocês dominam. A do 8 é a mesma coisa que a do 4. Olha só, eu tenho que associar, tá? A do 4 são os dois últimos, tem que dar divisível por 4. A do 8, os dois últimos tem que dar divisível por 8. É como eu disse, facilita bastante. Eu tenho que examinar um número grande, facilita bastante. Eu tenho que pegar só os dois últimos, tá? Então, aqui o 64, por exemplo, é divisível por 8, então, tranquilo, todo número vai ser divisível por 8.
Por 9, eu vou associar também, pessoal, essa aqui, a do 3, tá? O que que acontece? A do 3 eu tenho que somar todos os algarismos e tem que dar um número da tabuada do 3. A do 9, eu tenho que somar todos os números e tem que dar um número da tabuada do 9. Por exemplo, o 111 só dá por 3, por 9 não dá, porque 3 não é divisível por 9. Tá? O 9 é divisível por 3, mas o 3 não é por 9. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei já o número 927, 9, 10, 11 e 7, 18. Aqui dá 18, que está na tabuada do 9. Então, esse número aqui é divisível por 9. Então, por 9, eu vou somar os números. Daí, tem gente que estuda a divisibilidade por 11, por 12, por 13, por 14, por 15. Não precisa, tá? A gente vai só até aqui no 10, que seria o número terminar em 0. Isso a gente já sabe. Então, esses critérios de divisibilidade são muito importantes, tá? Importante, se vocês não se lembravam, é bom que relembrem, principalmente aqui no 3, né? O 6 também. Mas para fatorar em números primos, a gente vai usar os primos. Então, é importante saber a divisão por 2, por 3, por 5. Quando chega na fatoração do 7, a gente já está lá embaixo da fatoração e já fica um número mais fácil, tá? Então, esses aqui, o 2, o 3 e o 5, são os mais comuns quando a gente vai fatorar. Esses outros aqui são números compostos, o 4, o 6, tem mais de um, não são primos, né? O 8, o 9. Então, o que acontece? A gente não usa na fatoração, mas é importante a gente saber também para agilizar os nossos cálculos, ok? Tem mais aqui. Estou indo para trás, para frente. Aqui. Bom, fatoração em números primos. Então, para fatorar um número, eu vou utilizar somente números primos. Quando eu vou fazer aquela fatoração, né? Pode ser de um número, eu faço fatoração. Se é 2, eu vou fazer o MMC. Então, de 32, tá? Aqui desse lado, eu só posso usar números primos. Importantíssimo. O 2 é o único par que é primo. Não existe mais nenhum primo que seja par, tá? Então, os outros são todos ímpares, mas não significa que ímpar é primo, porque o número 9 é ímpar e não é primo, ele tem mais de um divisor, ó. O 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. Então, ele não é primo, ele é um número composto. Uma coisa interessante, vamos dizer assim, uma curiosidade dos números primos, tá? É que até hoje não se descobriu como é que é a composição dessa tabela, como é que ela se dispõe, olha só, porque ele é totalmente aleatório, tá? A disposição, porque aqui, ó, tem um número de diferença entre 2 e 3. De 3 para 5 já tem um número de diferença, o 4 fica no meio. Depois, do 5 para o 7, tem um número, tá? De diferença. Depois, tem 3 números de diferença aqui, ó, do 7 para o 11. Depois, um de novo. Então, o modo como ele se dispõe, esse número primo, é algo que ninguém descobriu uma fórmula para se descobrir, se detectar, por exemplo, qual é o 50º número primo, tá? A partir do 1. A partir do 2, que seja. Não tem uma fórmula específica para se encontrar uma posição de número primo. E os números, por exemplo, do CPF, são baseados também nessa arrumação desses números aí, para que sejam feitas senhas também, tá? Senhas de banco também. Coisas eletrônicas, assim, que exijam senha, sempre são baseadas em composição de números primos, por quê? Porque ninguém sabe como eles se comportam. É algo na matemática que não se descobriu até hoje. Até hoje. Então, aqui desse lado, sempre vai, a fatoração sempre vai usar os números primos, né? Começando do 2, inclusive tinha uma questão, teve uma questão da URGS, que era assim, ó, multiplicando, olha só, multiplicando todos os números primos, todos os números
primos. Qual é o algarismo das unidades? Quando eu olhei, eu disse, esses caras estão loucos. Como é que eu vou multiplicar todos os números primos? Como é que eu vou fazer isso? Quando a gente não sabe e cai uma questão assim, a gente tem que optar por fazer testes, tá? Olha só, eu vou pegar aqui os números, só que tem que saber quais são os números primos, né? Pelo menos os primeiros, tá? Então, olhem só. Olhem essa pergunta da URGS, que é muito inteligente. Ele perguntou, não perguntou quanto dá a multiplicação de todos os números, até porque eles, é um conjunto infinito, como é que vão saber, né? Então, o que a gente começa fazendo? Ó, o primeiro número primo é 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem. Agora, se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 5, olha só, é igual. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. Ah, ok. Até agora não cheguei em conclusão nenhuma. Agora vamos ver, vou multiplicar o outro lá. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ó. Então, aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Até aqui eu já posso parar. Quer ver uma coisa? 210 vezes 11. Vou usar o meu celular. Assim. Aqui. 210 vezes 11, olha só. 2.310. 2.310. Então, vocês podem ver o seguinte, ó. Aqui não tem o que fazer, né? Eu sei, está ok, tá, tudo bem. Mas a partir daqui começa a ter um padrão. Olha aqui, 0 no final, 0 no final, 0 no final. E eu posso ir multiplicando por 13, por 17, por 19, vai dar sempre o 0 no final. E essa era a resposta. Letra A era 0, letra B era 1, 2, 3, 4, tá? Então, esse aqui a gente faz testezinhos, tá? Ó, multiplicando todos os números primos. Por que deu esse 0? Porque esse 2 é par, tá? E multiplicando um par por um ímpar, dá sempre um par, tá? Vou duplicar, né? Então, e aqui vai ser a constância do 0, né? Sempre vai ser a constância do 0. Então, eu não sei quanto é que dá multiplicando todos os números primos, eu não sei quanto é que dá. Dá um numerozão. É impossível de se calcular, porque ele é um conjunto infinito. Agora, o último número é o 0. O último algarismo é o 0. Entenderam? Sim. Então, aqui, para exercícios para achar o MMC, né, são aqueles exercícios que a gente faz comuns aqui, que a gente coloca um do ladinho do outro aqui, eu não vou fazer, aqui está um exemplo, né, aqui eu vou deixar uns exemplos para vocês, entre 18 e 27, 12, 9 e 18, para vocês praticarem, qualquer dúvida, me perguntem. Vamos seguindo aqui. Opa, estou indo para trás. Bom, agora nós vamos partir para os problemas envolvendo a MMC, tá? Problemas. Esses são importantíssimos, tá? Os problemas envolvendo a MMC são aqueles problemas de repetição. Os múltiplos são números de repetição. A gente vai sempre multiplicando pelo mesmo número, né? 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, é uma repetição. E aqui também, olhem a característica do problema. 2 pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andando, contornam uma pista oval que circula um jardim. Então, eles estão lá numa pista oval, fazendo exercícios, uma pessoa que está olhando de cima, tá? Simultaneamente do mesmo ponto, eles estão partindo do ponto A, estão fazendo exercício.
Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. Então, ele vai lá, dá uma volta completa. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos. A outra pessoa é mais lerda. Tá? Ela leva 20 minutos. Então, eles vão andando, de vez em quando se cruzam, né? Então, vão indo, uma está indo mais rápido, o outro mais devagar. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto? Então, esses exercícios de repetição, que uma leva tanto tempo, a outra leva tanto tempo, quanto tempo para as duas se encontrarem, é MMC. Nunca esqueçam isso. Uma pessoa toma um comprimido azul de 3 em 3 dias. A mesma pessoa toma um comprimido verde de 4 em 4 dias. E ela toma um comprimido amarelo todo dia, tá? Todo dia não, vamos botar de 10 em 10 dias. Ela toma todos juntos hoje. Em quanto tempo ela vai tomar os 3 juntos de novo, tá? Simultaneamente. Então, esses problemas são característicos de MMC. Então, o que eu faço para fazer isso aqui? Simplesmente 20 e 12, que são os tempos que elas levam, vou fazer o MMC. Os dois são pares? 2. O primeiro primo, divido por 10, por 2 dá 10, divido por 2 dá 6, ainda dá por 2, é 5. Ai, que tempo bom, né? Sexta série, aí eu reclamava que era difícil. Meu Deus do céu. É esse. Agora, olha só, não dá mais por 2, tá? Então, o próximo número primo é o 3. Então, vai por 3. Opa! 3 dividido por 3, faz a divisão, né? Dá 1. O 5 não dá para dividir, quer dizer, não dá. Dá, mas não dá exato. E 5, 1 e 1. Então, a resposta vai ser o tempo em minutos que ela vai levar para... o tempo em minutos que ela vai levar, eles vão levar para se encontrarem novamente, tá? Então, vamos ver aqui. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, e vezes 5 dá 60 minutos, ou seja, 1 hora, tá? Então, 60 minutos para eles se encontrarem de novo. Então, essa aqui em 12 minutos vai dar uma volta, outra volta, outra volta, outra volta, outra volta. E essa em 20 minutos, uma volta. Mas elas vão se passando. Mas quando chegarem 60 minutos depois, elas vão estar no mesmo ponto aqui. Certo? Certíssimo. Olha só. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. 3 lâmpadas. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 e o terceiro a cada 30. MMC. Só que tem gente que se confunde, põe MDC, tem que ser com calma, tem que fazer organizado, tem que botar num caderno, tem que botar numa ficha, fazer um mapa mental, alguma coisa assim. Eu vou procurar um mapa mental aqui. Inclusive, tem aplicativos de mapa mental. Hoje eu estava vendo, muito legais os aplicativos, que já vêm todos os fluxogramas, as coisas, só para escrever assim, coisa mais querida. Vou fazer. Então, aqui, ó, 20, 24 e 30. Dá por 2, dá 10, dá 12, dá 15, dá por 2, ainda dá por 2, dá 5, dá 6 e dá 15. Agora, por 2 ainda, porque o 6 está ali no meio, escondidinho, mas tive 3, dá 15 e dá 5. O próximo primo é o 3. Então, 3 por 3 dá 1, os outros ficam esperando a vez deles. Opa, 15 por 3 também dá. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, e... Então, aqui, vamos ver em quantos... Aqui a resposta vai dar em segundos, tá? Porque eu estou falando em segundos.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, ai, me pegou. 24, 120. Então, aqui, ó, 120 segundos depois, as 3 lâmpadas vão acender ao mesmo tempo. 120 segundos, não esqueçam, né, que um minuto é 60 segundos, né? Então, aqui, 120 segundos deu exatamente 2 minutos. Aqui eu vou deixar para vocês, olha só, fácil, né? De um aeroporto partem todos os dias aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. MMC entre esses 3 números, e a resposta vai dar o número de dias para eles se encontrarem novamente. Aqui também, vou deixar para vocês, tá? Em um circuito de competições de atletismo, 3 estudantes largam juntos. Mesma coisa, um leva 6 minutos para completar uma volta, o Júlio leva 9 e o Paulo 18. Depois de quanto tempo passarão juntos novamente pela... Então, é a repetição, esse é o problema típico de MMC, tá? Aqui também, que é para fazer um mínimo múltiplo comum entre 3 números grandinhos, ó. Para vocês fazerem 102. 102 dá por 3 ou não? Dá. Dá por 3 esse número, pessoal? Hein? Dá sim. Dá. E esse? Sim, E esse? também. Isso mesmo. Ajuda, né? Ajuda. Se bem que a gente vai fazer por 2 primeiro, tá? Porque aqui tem um par, né? Quando a gente for fazer a fatoração. Mas é importante saber que esses números, depois vai ficar o 255. Nunca, quem não estuda, nunca imagina que vai dar por 3 o número 255. Vai dividir por 5 direto e vai errar. Aqui tem mais exercícios. Esse aqui eu vou passar para vocês o PDF depois. Aqui estão as respostas, tá? Respostas aqui. Só para treinamento, né? Importante a gente revisar. Principalmente na hora do MMC, entre denominadores, a gente usa muito. Passar adiante. MDC agora, tá? MDC. Bom, como eu disse para vocês, o MMC é o mínimo divisor comum e o MDC é o máximo divisor comum. Os divisores, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Finito, tem fim. Por exemplo, divisores de... Aqui, divisores de 12. Ó, todos os números que dividem o 12. É o próprio 12, o 6, que é a metade dele, o 4, o 3, o 2 e o 1. Aqui, ó, o 1 é um divisor, tá? 1 é divisor universal de todos os números. Qualquer número pode dividir por 1, que dá. Exato. Divisores de 16. 16, 8, 4, 2, 1. Tá? Divisores de 20. Eu tenho o 20, eu tenho o 1, o 2, porque é par, o 3 não dá, tá? O 4 dá, o 5 dá também, porque termina em 0, o 6, não, 7, não, 8, não, 9, não, 10, sim. E o 20. Quando chega na metade, quando é um número par, o próximo é o próprio número. Tá? Então, é um conjunto finito. É só até aqui deu. Não tem mais pontinhos no final, como é o conjunto dos múltiplos, né? Então, por exemplo, qual é o máximo divisor comum? Olha só. Entre 16 e 12, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Olha só.
O maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 4. Olha aqui, ó. Fiz os divisores e vi qual é a intersecção dos dois conjuntos. Vi qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, é o 4. Se existisse mínimo divisor comum, seria o 2, tá? Se utilizasse mínimo divisor comum, mas não se utiliza. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer os divisores de 16, os divisores de 12 e encontrar o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Ah, claro, sempre eu tenho que fazer isso aqui. Não, calma. Não, existe uma regra prática, assim como existe para o MMC, existe para o MDC também. Olha só como é que é a regra prática. 16 e 12. O que eu faço? Oi, Paola. Fica aí esperandinho que eu estou acabando com as gurias aqui. Oi, Paola. Oi. Fica ouvindo aí que eu já te pego, tá? Sim, senhorita. Vamos lá, então. Continuar. Opa. Então, olhem só. Para fazer o MDC, a regra é prática. Prestem atenção, porque a gente não usa muito isso, tá? O MDC, na verdade, cai muito em concursos municipais, tá? Mas também cai em problemas, tá? Mas essa regrinha aí, ela é vista de uma maneira tão rápida que os alunos esquecem. Por quê? Porque não é utilizado para fazer soma de fração, né? A gente não utiliza muito, então fica meio perdido ali no conhecimento da matemática. Então, como é que eu faço? 16 e 12. Eu vou fazer como se fosse, eu fatoro, como se fosse fazer um MMC entre 16 e 12. Então, vamos lá. Entre 16 e 12, os dois são pares, então dá por 2. Então, 12 por 2 dá 6, 16 por 2 dá 8. Vou fazer por 2 de novo. 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. E não dá mais por... dá ainda por 2, porque esse 4 dá. Então, aqui dá 2 e aqui dá 3. Dá por 2 ainda. Dá 1 e dá 3. Dá por 3 e dá 1 e dá 1. Até agora, não tem novidade. Eu fiz a fatoração como se fosse para obter o mínimo múltiplo comum. Se eu quisesse o mínimo múltiplo entre 16 e 12, eu ia fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48, tá? Então, se fosse o MMC, é 48. Só que aqui eu quero MDC, tá? Como é que eu faço? Olha aqui, prestem atenção. Eu vejo qual a linha que os dois números foram divididos ao mesmo tempo. Ó. O 16 e o 12, eles foram divididos ao mesmo tempo, por 2, e deu 8 e 6. O 8 e o 6 também foram divididos por 2, ao mesmo tempo. Então, eu já separo esse aqui. 4 e 3, quando eu dividi por 2, o 4 eu dividi, mas o 3 eu não dividi por 2, então esse aqui cai fora, não vou usar. 2 e 3 também, só dividi o 2 por 2, o 3 eu não dividi, então aqui também não. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Pronto, está aqui o MDC, a regra prática para calcular o MDC, máximo divisor comum, 4. Então, eu só posso pegar a linha onde os dois foram divididos ao mesmo tempo pelo mesmo número, tá? Vou fazer outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um exemplo como calcular, tá? Então, aqui, o 2, ele dividiu o 24 e o 20. O 2 dividiu o 10 e o 12, que são pares. Agora, quando chegou aqui nessa linha, o 2 dividiu só o 6, o 5 não, então não faz parte. O 3 dividiu só o 3 aqui, não dividiu o 5, não faz parte. E esse 5 só dividiu o 5, o 1 ficou fora. Então, aqui também seria 4, 2 vezes 2, 4. Tá? Então, é fácil também, tá? Só a gente não pode esquecer da regrinha básica. Então, aqui...
usando o processo de decomposição, por exemplo, de 75 e 84. Eu quero fazer o MDC. Tá? Bom, primeira coisa, o primeiro número que eu coloco aqui na fatoração é o 2. A Clarissa, quando começa que não dá para dividir pelos 2, já não dá mais, não. Às vezes ali na metade começa a dar, tá? Não tem problema. Pode ser que dê para dividir os 2 por 5, 2 por 3 e assim por diante. Então, aqui, 84 por 2 dá 42, tá? Esse 75 fica aqui, porque não dá para dividir por 2. O 42 dá para dividir por 2, né? E dá 21. Esse 75 fica esperando. Bom, tá. Agora, olha só. O 75, eu sei que o 75 e o 21 não dá mais por 2, porque são ímpares esses números, não são pares, então não dá mais para continuar por 2. Pergunto, dá por 3? Quanto é que dá 7 mais 5? Dá 12. 2 mais 1 dá 3. Os dois números dá para dividir por 3. Então, o que acontece? Aqui já vai ser uma linha que eu vou separar para ser o MDC. Ah, pode ser só uma linha, só um número o MDC? Sim, pode ser só um número. Então, aqui, o 75 por 3 dá 25, né? E o 21 por 3 dá 7. Ó. Bom, dá por 3 ainda? O 25 não dá, ó. 5 mais 2, 7. Não dá, não é da tabuada. E o 7 também não dá por 3. Então, eu vou indo por ordem. 25 aqui, dá 5. 7. Aqui dá 5. Aqui dá 5 ainda. Então, baixou 7. 7. Ó! Ficou muito bem. Então, aqui, o que eu faço? Eu vejo aqui, ó, 84 e 75 não dividiram ao mesmo tempo por 2. O 75 e o 42 não dividiram ao mesmo tempo por 2. O 75 e o 21, sim, eles dividiram por 3, tá? Esse aqui, o 25 por 5 deu, mas o 7 não. Aqui também não deu, deu só o 3. Então, essa é a resposta, ó, 3. O máximo divisor comum, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, o 75 e o 84, é o 3. O 75, vocês viram pelas regras da divisibilidade, 7 mais 5, 12, que dá para dividir por 3. O 84 também dá para dividir por 3, 8 mais 4 dá 12, né? Então, também é divisível por 3. E esse 3 é o máximo divisor comum. É o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Não existe maior número que esse. O 3 é o maior número, tá? Então, esses aqui eu vou deixar para casa. Depois, só para finalizar... Opa, estou colocando mais páginas aqui. Aqui. Esse aqui é só para fazer os divisores de 12, divisores de 18, divisores comuns, maior divisor comum. Exercício. Esse aqui é para calcular o MMC, que é direto, e o MDC é aquelas partezinhas que a gente divide igual para os dois ao mesmo tempo. Características, esse quadrinho é interessante. Características das questões de MMC e características das questões de MDC, porque ambas são dadas sob forma de problemas. Mas o MMC, como a gente viu, envolve repetição. Eles estão lá, estão repetindo no tempo, lá. Em quanto tempo eles vão se encontrar? Isso aí é MMC. Então, o que diz aqui? Quase sempre são questões que envolvem cálculo do tempo em que ocorrerá um novo encontro. É o que a gente viu. Sempre dá a ideia de tempo, de coincidência, ou seja, quando haverá um novo encontro ou quando estarão juntos novamente. Esse é o MMC que a gente fez os exercícios ali. Características agora das questões de MDC. É totalmente, não vou dizer contrário, mas diferente, tá? Nos problemas envolvendo a MDC, a ideia é de divisão ou repartição, ou seja, divisão em partes iguais, porém de máximo valor possível. Eu quero repartir, dividir turmas, dividir tecidos, dividir
alguma coisa, vou fazer divisões em grupos, tá? Isso são questões características do MDC. Grupos do mesmo tamanho. A gente já vai ver um exemplo. Querem ver? Ó, aqui está um exemplo. Deixa eu botar aqui. Vou fazer só esse. Já libero vocês. Olha só. Em uma confecção, há rolos de malhas, como esse aqui é característico de MDC, tá? É claro que, na hora da prova, eles não vão colocar esta questão é de MMC. Esta questão é de MMC. É de MDC. Não vão. Vocês têm que identificar, têm que interpretar. Então, em uma confecção há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido, olha só, em pedaços iguais. Então, sempre envolve uma divisão, tá? Em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Característico do MDC. Máximo divisor comum. Qual será o comprimento de cada tira de malha? Para quem não sabe, se atira de uma ponte, se atira da prova lá, se mata, vai no banheiro, se afoga na pia. Mas vocês não. Vocês vão fazer assim, ó, 120, 180, 240 centímetros. E vão ver qual será o comprimento máximo. Seria o máximo divisor comum, a máxima divisão que eu posso fazer em cada um dessas malhas aí, desses tecidos aí. Então, o que eu faço? Eu começo por 2, né? Ah, claro, não dá para começar por 10, olha, até dá, mas vai dar errado, tá? Então, aqui dá 60, dividido por 2 é a metade, aqui dá 90, aqui dá 120. Dá por 2 ainda. Aqui dá 30, aqui dá 45, aqui dá 60. Dá por 2 ainda. Eu faço igual, tá? É 15, dá 45, fica esperando aí, 60 dá por 30. Dá por 2 ainda. 15, 45, 15. É que eu fiz alguma coisa errada, pessoal? Não, né? Bom, a partir daqui, já não dá mais por 2. Então, daí eu já sei que 15 dá por 3, 45 dá por 3 também, né? 4 mais 5 dá 9. Então, aqui eu vou ter por 3. Então, vai dar 5, dá 15 e dá 5. Ainda dá por 3, porque esse 15 aqui dá por 3. E aqui dá por 5. Bom, na primeira questão vai estar lá o MMC, tá? Com certeza vai estar lá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vai estar a resposta do MMC. Mas eu não quero o MMC, porque esse problema é de MDC. O que é o MDC? É quando a gente divide ao mesmo tempo toda a linha. Então, aqui eu tenho 2. Aqui nesse 2 também eu dividi tudo por 2 e deu para dividir. Aqui o 45 já atrapalhou, não deu. Aqui também não deu. Olhem só, aqui, ó, eu dividi tudo por 3. Ó. Né? Dividi tudo por 3. Então, tem que prestar atenção. Ah, os 2 primeiros deu, daí o resto eu não vou olhar, não. Tem que olhar tudo. Daí aqui não deu. Olha só aqui. Eu também, né? Então, agora eu vou fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, tá? Então, olhem só, 120 dá para dividir por 60, eu posso saber quantos pedaços vai dar. Aqui não está perguntando, né? Aqui está perguntando qual o comprimento máximo de cada tira de malha. Vamos dividir sempre em 60 centímetros, tá? Esse 120 vai dar 2 pedaços, porque vai dar 60, né? O comprimento máximo é 60 centímetros, tá? Então, todas as tiras vão ter 60 centímetros. Só que esse aqui, ó, vai dar 2 tiras, esse comprimento aqui vai dar 3 tiras, 180 por 60, e esse comprimento aqui, 240, vai dar 4 tiras.
Então, esse aqui é o MDC. Espero que tenham lembrado desse aí. Qual o comprimento de cada tira? Olha só. Aqui tem um exercício para vocês, que depois eu vou passar. Aqui tem mais um, tá pequenininho, depois eu aumento. Tem mais a relação entre MMC e MDC, mas isso faz parte de uma coisa mais avançada um pouquinho, mas depois eu posso passar para vocês. Então, crianças, eu fico por aqui, desejando a vocês uma boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser. Tá, gurias? Agora eu vou ficar com a Paola aqui. Tchau, prof. Ok, prof. Tchau. Tchau. Oi. Ai.